A pirólise pode ser definida como quebra pelo fogo, uma reação química de decomposição ou análise na qual o calor do fogo decompõe uma substância, originando dois ou mais produtos. Bom, agora iremos explicar como funciona o processo de pirólise do lixo urbano. Para que esse processo ocorra, é necessário que os resíduos provenientes do lixo doméstico, industriais e do processamento de plástico passem por um processo de seleção e trituração. Depois disso, o material segue ao reato pirolítico, aonde ocorre uma reação endotérmica. Agora vamos explicar como funciona o processo de pirólise do lixo urbano. Na primeira etapa, que é a zona de secagem, é aonde é fornecido um calor externo ao reator e as altas temperaturas alteram as propriedades moleculares da matéria depositada. Já na segunda etapa, que é a zona de pirólise, onde ocorrem reações químicas como fusão, volatilização e oxidação, a passagem de uma substância do estado líquido ou sólido para o estado de gás ou vapor, também chamado de plasma. Nesta etapa, podem ser retirados alguns subprodutos. O processo é finalizado na terceira etapa, que é a zona de resfriamento, onde são recolhidas cinzas residuais e também são coletados outros subprodutos. Antes de estabelecermos os produtos desse processo, devemos pontuar que, além de lixos industriais e hospitalares, essa prática é realizada com resíduos e orgânicos, uma vez que os componentes presentes em suas formações são o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio e o carbono. Quanto aos produtos produzidos, podemos perceber que eles são bem variados se levarmos em consideração a diversidade de resíduos liberados ao decorrer do processo. É questionável e complexo para aqueles que não se especializam nesse processo entender como essa separação ocorre devidamente. O fator determinante para a retirada de produtos é o controle da temperatura no reator, favorecendo determinado resíduo a sair em maior ou menor quantidade. Entre alguns resíduos retirados, temos o gás de síntese mais leve e o carvão e o óleo mais pesado. Vantagens desse processo a solução ambientalmente segura para o tratamento de resíduo, a capacidade de processar uma ampla diversidade de materiais e o processo contínuo de tratamento e geração de energia. O balanço energético do sistema ele é sempre positivo, porque ele produz mais energia do que consome, sendo um fator importante para que o processo continue sendo pesquisado. Temos também a possibilidade de armazenamento, transporte e utilização como óleo bruto. E, por último, a viabilidade de refino do óleo bruto para a obtenção de monômetros para a síntese de outros produtos plásticos. A BN Petro é uma empresa brasileira onde é possível identificar essa tecnologia. Atua no setor de petróleo e gás de síntese, detentora de uma tecnologia inovadora de produção de biocombustíveis a partir do lixo, através das minerações dos lixões, aterros e tratamentos do lixo diário das cidades, transformando os resíduos em biocombustíveis. Além dos benefícios ambientais, são inúmeras vantagens dos combustíveis produzidos pela BN Petro em relação aos combustíveis fósseis comuns. A matéria-prima é abundante e de fácil acesso. O processo colabora com o fim de diversos problemas de saúde, poluição do ar e do solo causado por aterros. No Brasil, a empresa está estrategicamente sediada em Itajaí. No exterior, está presente na Europa e nos Estados Unidos. Reação e balanceamento. A pirólise do lixo muitas vezes pode ser resumida como uma reação de craqueamento, ou seja, aquela que ocorre pela quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar para a formação de outras moléculas com cadeias menores e massas molares mais baixas, como os alcanos, alcenos e inclusive carbono e hidrogênio. Vale ressaltar também que essas substâncias, compostas por cadeias de carbono, são provenientes do petróleo, tendo como um forte representante o plástico. Aqui temos um exemplo de reação de craqueamento balanceada. Ela é definida por um hidrocarboneto como reagente, originando gasolina e etileno como produtos. A variação de entalpia da reação é maior que zero.
portanto, a reação endotérmica absorve calor. Aterro sanitário ou pirólise. Em relação ao descarte de lixo, sua reutilização e transformações, existem outras práticas que apresentam vantagens como desvantagens se comparadas com o processo de pirólise, sendo uma delas o aterro sanitário. De maneira geral, o aterro sanitário ele não é apenas um local de descarte, mas um projeto bem pensado e estruturado. Diferentemente dos lixões comuns, nos aterros sanitários, o solo é impermeabilizado, não contaminando águas subterrâneas, e possui também um sistema próprio de drenagem de gases influentes, para evitar outros tipos de contaminação. Além disso, apresenta características regionais, consegue receber lixos domésticos, industriais e hospitalares. Em alguns casos específicos, os aterros sanitários funcionam de forma autossuficiente, ou seja, utilizam a energia no qual produzem. Concluindo essa discussão, percebe-se que ambos são processos de custos muito elevados e ainda precisam de investimentos para se aprimorar cada vez mais, principalmente quando se trata sobre a pirólise. Nota-se também que ambos processos não prejudicam o meio ambiente, mas que a principal diferença entre os dois é que o processo de pirólise não possui uma vida útil, desde que a manutenção dos reatores seja realizada devidamente. Já o aterro sanitário depende do local no qual está estabelecido e da quantidade de lixo que recebe, ou seja, depende da consciência das pessoas quanto ao descarte e a separação correta de lixo.